E aí, gente, é um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais uma aula. Hoje iremos falar sobre o conceito de homotetia. Eu sou o professor Aveilson Santana e esse é o canal Papo com Matemática. Então, vamos lá iniciar mais uma aula. Então, gente, o que a homotetia, né, o conceito de homotetia, o que ele nos permite aí fazer é construir figuras semelhantes, seja através de uma ampliação ou através de uma redução. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo aí dois pentágonos, tá? Dois pentágonos semelhantes, onde partindo aqui desse pentágono menor, a gente pode fazer uma ampliação utilizando esse conceito. Então, o que a homotetia faz é construir figuras semelhantes através de um ponto, aqui eu chamei de ponto P, tá? De ponto P, que esse ponto aí é o chamado de centro de homotetia, e também do paralelismo dos lados. Então, a gente utiliza esse ponto, tá? Aqui é o ponto P, e o paralelismo dos lados para construir figuras semelhantes, tá bem? Então, a gente pode resumir dizendo que a homotetia é um processo de ampliação ou redução de figuras através de um ponto fixo e do paralelismo dos lados. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas construções que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, falando um pouco aqui sobre esse conceito de homotetia, né, para vocês, a gente tem aqui um triângulo de vértices A, B e C e um ponto P. Esse ponto P aqui, ele é chamado de centro de homotetia. É por ele aqui que a gente vai começar a fazer a nossa construção. Na realidade, é por ele que é através dele aqui que as coisas acontecem, né? Veja só. Então, os instrumentos que eu vou utilizar aqui para fazer essa construção, além do lápis, né, é um compasso, um esquadro e uma régua. Eu vou utilizar o esquadro e a régua para poder a gente fazer aqui os segmentos paralelos que a gente vai precisar, tá bem? Aí veja só. Então, a grande ideia aqui, né, da homotetia é construir polígonos semelhantes utilizando somente o paralelismo aqui dos lados, tá bom? Aí veja só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é traçar os raios de homotetia. E o que é que isso quer dizer? São segmentos, a gente também poderia dizer aqui que seria semirretas, com origem em P e passando aí nos vértices do triângulo. Aí veja só, vou traçar o nosso primeiro raio de homotetia aqui, ó, de P até A. Vamos ver? Passando aqui, ó, começando aqui em P, né, passando pelo ponto A. Vou traçar aqui o nosso segundo raio de homotetia. Então, observem. E vou traçar agora o terceiro, tá? Tracei o segundo e agora vai ser o terceiro. Então, sempre com origem lá no ponto P, tá bom? Aí, veja só. Depois que eu tracei esses raios de homotetia, a gente tem que decidir agora se eu vou fazer uma ampliação ou uma redução dessa figura. Nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer uma ampliação. Eu vou pegar cada lado desse triângulo aqui, ABC, e vou dobrar ele. Então, eu vou obter um outro triângulo semelhante. Então, eu vou dizer que a nossa constante de homotetia aqui será 2. Ou seja, isso quer dizer que nós vamos dobrar a medida dos lados. Vejam. Então, eu vou pegar o meu compasso aqui. Vou apoiar aqui, ó, no ponto P e lá no ponto B e vou ver essa medida e vou marcar ela 2 vezes. Então tá aqui uma vez, né, e aqui 2 vezes. Então marquei aqui o ponto, né? O ponto. Esse ponto aqui, ele é um ponto homólogo aqui, vamos dizer assim, homólogo a esse ponto B. Então esse ponto eu vou chamar de ponto B', certo? Aí vejam só, continuando, o que eu vou fazer agora é traçar um segmento paralelo ao lado BC. Mas só que esse segmento ele tem que passar no ponto B'. Então eu vou posicionar aqui o meu esquadro, tá bom? Vou posicionar aqui o meu esquadro, vou deixar a minha régua aqui fixa, ó, tá?
Deixar a régua fixa é uma garantia de que esse esquadro ele vai andar aqui somente paralelo ao lado BC, que é o que eu quero. Então observa, ó, andei aqui, opa, deixa eu ajeitar aqui, pronto, então vem, ó, encostado na régua, eu vou traçar agora o nosso segmento, tá bom? Aí, vê só, fazer nosso segmento aqui, ó, B' até aqui. Aí vejam, esse ponto que a gente obteve aqui no segundo raio de homotetia é um ponto que eu vou chamar de ponto C'. Então, gente, esse segmento B', C', que eu tracei agora, ele é paralelo a esse segmento aqui, BC, tá? E ele também, a medida dele é o dobro, né? Essa medida aqui é o dobro dessa. E da mesma forma a gente vai fazer com os outros agora. Então, vou posicionar aqui o meu esquadro e vou fazer agora outro segmento paralelo, tá bem? Então, deixar meu esquadro lá, deixar aqui a minha régua fixa, né? Deixar aqui minha régua fixa, observa. E vou agora traçar aqui, ó, um segmento paralelo a AB e que passa lá no primeiro ponto que a gente traçou, que é o ponto B'. Então, vou fazer aqui o segmento, ó, tá? Até o primeiro raio da homotetia, porque aqui eu vou ter o ponto A'. Tudo bem? Aí, vê só. Agora, para fechar esse triângulo, eu poderia muito bem ligar aqui, ó, esses dois pontos, A' e C', né? Ligar esses dois pontos e já ia ter o nosso triângulo, né? Que a gente está procurando aqui. Mas eu não vou ligar esses pontos porque eu quero mostrar para vocês que fazendo somente o paralelismo dos lados também vai dar certo, né? Que é isso que a gente está querendo fazer aqui. Então eu vou posicionar aqui o meu esquadro novamente, tá? Deixar aqui a minha régua de apoio, e vou colocar aqui, ó. Vocês percebem aí que vai dar exatamente nos pontos que a gente fez agora, né? Então observa. Aí aqui o que é que a gente pode concluir, né? Que esse triângulo maior, ele é uma ampliação do triângulo menor, ou seja, ele é semelhante. Então na homotetia nós construímos polígonos semelhantes, tá bom? Então cada lado desse aqui do triângulo maior é o dobro dos lados do triângulo menor, dos respectivos lados, né? Justamente porque eu usei aqui a minha constante de homotetia igual a 2. E como a gente já sabe da semelhança de polígonos, né? Quando os dois polígonos são semelhantes, os ângulos têm as mesmas medidas. Então esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Esse outro aqui, ó, tem a mesma medida que esse, certo? E esse terceiro ângulo aqui lá no vértice C' tem a mesma medida que esse ângulo aqui do vértice C. Tá bem? Então nós trabalhamos aqui somente com triângulos. Eu poderia fazer outros triângulos aqui, né? Com ampliação de 3, de 4, de 5. Poderia fazer também com redução. Mas essa parte de redução eu vou mostrar depois para vocês lá no GeoGebra. Tá bem? Então agora eu vou trazer essa construção aqui de homotetia utilizando agora um quadrilátero. Tá bem? Então vamos lá. Então continuando aqui a nossa aula, nós temos agora um quadrilátero. Tá? Um quadrilátero aqui de vértices A, B, C e D e o centro de homotetia aqui como sendo o ponto P, tá bem, gente? Aí agora o que a gente vai fazer é triplicar as medidas desses lados aqui, desse polígono, tá bom? Então vocês já sabem que para isso a gente tem que traçar aqui nossos raios, né, de homotetia, tá? Então vou começar a traçar esses raios aqui, passando lá no ponto P. Uma coisa que eu não falei, pessoal, é que essa homotetia aqui, esses raios da homotetia que nós estamos traçando, a gente pode fazer esses raios também apontando para cá, né? Pro lado esquerdo, pro lado direito. Eu estou fazendo sempre para a esquerda aqui, mas pode ser para qualquer um dos dois, né? Que fazendo aqui para o outro lado a gente chama de homotetia inversa, né? Então, fazendo aqui, vê só. Tracei aqui esse raio, deixa eu aumentar um pouco ele aqui, porque a gente vai triplicar o lado e vamos precisar de uma medida, de um valor maior aqui. Então, fazendo aqui outro raio de homotetia, sempre passando no ponto Pzinho aqui, né? No ponto P aqui. Então, terceiro
E agora vamos fazer o outro aqui, que é o nosso último raio de homotetia. Então, vê só. Pronto, pessoal, ó. Traçando aqui esses raios, partindo aqui do centro de homotetia, eu vou pegar agora a nossa constante de homotetia aqui como sendo 3. Né? Isso quer dizer que eu vou triplicar a medida dos lados dessa figura. Então, trazendo aqui o compasso, vindo aqui do ponto P até o ponto C aqui, né? Então, uma medida, peguei 2 aqui, e agora aqui eu vou pegar 3, tá? Pegar 3. Então, esse ponto aqui é um ponto homólogo ao ponto C, que eu vou chamar de ponto C', que a gente pode dar nome a esse ponto aqui, pode pegar qualquer letra que a gente quiser, né? Desde que não repita a letra. Tá bom? Estou colocando C' só para dizer que esse ponto aqui é homólogo a esse. E eu vou traçar agora o meu primeiro segmento aí paralelo, certo? Paralelo. Então, pegar aqui a régua de apoio, como a gente fez anteriormente, deixar a régua aqui fixa, né? Deixar a régua fixa aqui. Então, trazer para cá. Observa. Pronto. Nosso primeiro segmento aqui, ele vai, ó, começar aqui e vai até o raio, o segundo raio que a gente fez, né? Então, você pode estar se perguntando aí por que eu não trago esse... Por que é que eu não trago esse segmento aqui, ó, que a gente está construindo somente até aqui? Por que a gente faz até lá, né? Até esse raio aqui. Porque o segmento que a gente tem, ele está, ó, nesse segundo raio e no último. Então, já que eu estou traçando um paralelo a ele, ele também tem que estar no segundo e no último. Então, aqui eu vou colocar o ponto aqui D'. Ok? D', certo? E da mesma forma a gente vai fazer com os outros, né? A gente vai fazer com os outros aqui. Então, agora eu vou traçar um segmento paralelo ao lado BC. Então, vê como é que vai ficar. Trazendo aqui, ó, colocando novamente a nossa régua aí de apoio, né? E colocando lá, ó, o esquadro rente com o segmento que a gente quer traçar paralelo. Então, colocando aqui, veja só, o segundo lado já tracei. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto B', né? Então, esse segmento tá no último raio e no terceiro, né? Contando de cima para baixo. Então, aqui também, no primeiro e no terceiro. Vou traçar esse daqui agora, também paralelo aqui, ok? Aí, observa, trazendo aqui a minha régua, que eu já disse para vocês que poderia ser um par de esquadros também, né? Sem nenhum problema. Então, vê só. Ó. Lembrando que nesse segmento aqui, ó, ele tá aqui partindo do ponto B e vindo até A. Então, o próximo que eu vou desenhar também, ele tem que vir, começar aqui e vir até o primeiro raio de homotetia que a gente desenhou. Sempre paralelo, né? Então, observa como é que vai ficar. Tá bem? Então, tá aqui o ponto A', né? A'. E por último, a gente já pode ligar aqui se quiser, tá? Esses dois pontos aqui e fechar o quadrilátero. Ou eu posso fazer simplesmente aí como a gente fez lá no triângulo, né, pessoal? É trabalhar aqui somente com o paralelismo dos lados, né? Então, observa, eu vou apoiar aqui novamente a minha régua. Apoiar a minha régua aqui. Colocar para cá, ó. Vê só, esse outro segmento, né, que a gente vai traçar é esse daqui, né? É paralelo a AD, tá? Então eu tenho que colocar o meu esquadro aqui. Eu coloquei o contrário lá da outra vez. Então observa, olha, colocar aqui, ó. Vai dar exatamente lá no dois pontos que a gente tem, né? Então, pegando aqui o meu esquadro, fazendo aqui o segmento. Então a gente obteve aqui esse polígono, esse quadrilátero maior. Esse quadrilátero maior, ele é semelhante a esse quadrilátero menor. Porque a gente pegou a medida dos lados desse menor aqui, desse quadrilátero pequeno, e triplicamos. Porque a nossa constante de homotetia aqui, ela vale 3. Tudo bem, gente? Então, tá aí esse conceito de homotetia, que eu acho ele bem importante. E lembrando aqui, ó, que esse ângulo
tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó, um ângulo obtuso, né? Tem a mesma medida que esse outro ângulo aqui é congruente a esse. E por último, temos esse ângulo aqui, fazer 4 tracinhos aqui para diferenciar, congruente a esse, certo? E é lógico, né, que se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, o lado A', D', deixa eu escrever aqui para vocês. Se eu pegar o lado aqui, ó, A', D' e dividir pelo lado correspondente a D, isso vai dar o mesmo resultado que A', B', que é o lado maior aqui, ó. Pegamos os lados correspondentes, né, gente? E fazendo aqui a razão, dividido por AB. E também, ó, B', C', dividido por BC. E por último, se a gente pegar aqui D', C', que é esse lado todinho aqui, ó, esse lado grande, e dividir por esse, fizer aí essa razão, a gente vai encontrar a nossa razão de homotetia aqui, que é 3. Que nesse caso aí, falando de polígonos semelhantes, isso daqui é a nossa razão de semelhança. Tá bem, gente? Então vejam, quero que fique claro para vocês que nesse conceito de homotetia, a gente constrói polígonos semelhantes, usando somente o paralelismo dos lados. E quando a gente constrói figuras semelhantes, você pode ampliar ou reduzir o lado. Nesse caso aqui, eu usei somente ampliação, mas eu vou fazer uma redução para vocês verem daqui a pouco no GeoGebra, tá? A gente fez aqui ampliações e embora os lados tenham, né, no caso do triângulo, os lados duplicaram e no caso do quadrilátero os lados triplicaram, os ângulos das duas figuras que são semelhantes, eles são congruentes, pois os ângulos eles não se alteram quando a gente faz a ampliação ou a redução da figura. Tá ok, pessoal? Então aqui eram essas duas construções aí que eu queria fazer para vocês. Eu vou trazer agora esse trabalho aí com homotetia no GeoGebra, só que agora a gente vai trabalhar somente com reduções, tá bem? Então vamos lá continuar nossa aula. Então estamos aqui na tela do GeoGebra, pessoal, e eu vou trabalhar aqui com o conceito de homotetia, né? E eu vou fazer algumas reduções aqui para vocês verem, tá? Já que utilizando lá a régua, o esquadro e o compasso, nós só fizemos ampliações, tá bom? Então inicialmente eu vou partir aqui de um triângulo, tá? Deixa eu só rotular aqui, só os pontos, né? Pronto. Então eu vou pegar aqui um centro, né? Eu vou pegar aqui um centro de homotetia. Vamos dizer que esse centro aqui é esse ponto A, tá bem? E eu vou construir aqui um triângulo de vértices B, C e D, tá? B, C e D. Então, o que temos aqui é o nosso centro de homotetia no ponto A. E temos aqui também o triângulo, né, de vértices B, C e D. O que acontece, gente? Vejam, eu vou construir aqui agora, né? Vou construir aqui agora semi-retas que partem aqui do centro de homotetia e passam nos vértices, igual a gente construiu usando lá a régua, o esquadro, né? Então nós temos aí a nossa figura, né? Temos aí a nossa figura. Observa que eu vou colocar um pouco mais esse centro para cá e eu vou trabalhar agora com o conceito de homotetia. Então aqui no GeoGebra ele diz que é para a gente selecionar o objeto, depois o centro e depois a razão da homotetia. Então eu vou selecionar aqui o objeto, que no caso aqui é o triângulo, né? A figura que eu quero reduzir. Então vou selecionar aqui o centro de homotetia e agora o objeto, ou seja, a minha razão de homotetia. O que é que eu quero fazer com os lados dessa figura? Como eu quero trabalhar aqui com redução, tá? Com redução, eu vou dizer que cada lado desse novo triângulo que a gente vai construir a partir da homotetia, cada lado dele será agora a metade dos lados desse triângulo maior que a gente tem. Então, eu vou pegar aqui como é metade, vou pegar 0,5 e ele vai construir aí o triângulo para mim. Tá? Então, observa que a gente fez aqui uma redução, né? Pegamos o triângulo BCD e reduzimos aí os seus lados pela metade. Então, observa, gente, aqui que eu posso mexer aqui no meu centro de homotetia, que eu vou também mexer aqui nas minhas figuras, tá bom? Então, se eu quiser aqui, eu posso fazer ampliação também ou redução. Eu vou fazer aqui mais uma redução para vocês. Então, observa, novamente aqui,
eu vou pegar aqui o conceito de homotetia, vou pegar aqui a ferramenta de homotetia, clicar nesse triângulo que eu quero reduzir, clicar no centro e a minha razão de homotetia, vamos dizer que eu quero pegar cada lado desse triângulo aqui maior e reduzir a quarta parte, tá? Ou seja, a quarta parte, né, seria 1/4, eu vou pegar aqui 0,25 de razão de homotetia e ele vai fazer para mim o triângulo. Estão vendo aí, ó? Então, esses três triângulos aqui, eles são semelhantes, né? O que é que isso quer dizer? Que eles têm aí os lados proporcionais e os ângulos têm as mesmas medidas, conforme a gente já viu. Então, eu vou pedir também para o GeoGebra, né, já que a gente está aqui, para ele calcular aqui alguns ângulos para a gente. Observa, esse ângulo aqui, ó, do vértice C, você está dando para ver direito aí, ó, esse ângulo mede 87,17. Vou pedir para ele calcular o ângulo do vértice B agora, e esse ângulo aqui é 58,81. Então, já que esses triângulos aqui são semelhantes, né, pois fizemos reduções aqui utilizando a homotetia, os ângulos correspondentes também terão as mesmas medidas. Observa aí esse ângulo aqui do vértice C', né? Ele terá a medida 87,17 também. Então, a gente fez a redução e os ângulos se manteve, conforme a gente tem lá na semelhança de polígonos, né, pessoal? Fazendo aqui agora o ângulo de cima, pessoal, lá no vértice B' também vai dar 58,81, porque esses ângulos aqui, ó, esse aqui e esse, são ângulos correspondentes, né? Aí, no caso aí da semelhança, eles são ângulos homólogos, né? E por último, eu vou pegar para vocês aqui esse ângulozinho aqui do vértice C1. Observa que a medida é exatamente a mesma, 87,17. E se eu pegar de cima, né, o ângulo de cima aqui no vértice B1', a gente vai ter 58,81. Tá bem, gente? Então a gente pode aí, ó, trabalhar com, mexer nesse centro de homotetia, que os lados aí estão na mesma razão, né, que a gente trabalhou anteriormente. Ou seja, esse segundo triângulo aqui, o do meio, os lados, eles são a metade dos lados do triângulo maior, que foi esse primeiro aqui que a gente fez, e o pequenininho, os lados, eles são um quarto dos lados do triângulo maior. Tá bem, gente? Então, fazendo a ampliação ou a redução aí utilizando a homotetia, os ângulos se mantêm e os lados são proporcionais. Portanto, a homotetia é uma ótima ferramenta para a gente fazer ampliação e redução de polígonos. Tá bem, gente? Então, essa daqui, pessoal, foi mais uma aula, né, que trabalhamos aqui no nosso canal. E lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de exercícios, tá? Para vocês praticarem aí, resolver questões que envolvem esse conceito. Então, gente, valeu aí e até uma próxima videoaula.